Vamos fazer agora um projeto de queda livre, um experimento de queda livre simulado no Unity através dos elementos de física do Unity. Então, primeiramente, aqui na minha tela do Unity, eu vou aqui num novo projeto, escolho a versão, a mais recente. Escolho um projeto 3D, dou um nome para esse projeto, experimento queda livre, e peço para criar. Então ele vai criar meu projeto, vai demorar aí alguns segundinhos até ele configurar a criação do meu projeto. Então estamos aguardando enquanto ele vai fazendo a criação do projeto. Isso aí, esse tempo depende da máquina, né? Do computador. Então, na primeira vez ele é um pouquinho mais lento, mas a partir do momento que o projeto foi criado, toda vez que vocês abrem aí a abertura é bem mais rápida. Então vocês podem ver que já abriu agora a tela padrão do Unity. Claro que vocês podem escolher o layout. Né? Por padrão ele já traz uma aba cena que já vem com uma sample scene, né? Uma cena de amostra, que é essa cena que nós estamos aqui. Não vou criar uma outra cena, vou fazer nessa cena mesmo. Né? Então a primeira coisa que eu quero para fazer o meu experimento de queda livre é criar um chão. Né? Se é física, tem que ter um chão. Então nós vamos aqui para um 3D objeto e escolho plano, tá? A gente não deve escolher o quad. O quad é um quadro, mas ele tem baixo número de polígonos. A física dele não funciona muito bem. Ele geralmente é bom para simular quadros, figuras. Agora, para simular um chão e paredes é bom o plano. Então eu escolho um plano aqui. O plano, se vocês olharem, ele vem na posição 0, 0, 0. A minha cena está habilitada à iluminação. O meu 2D não desabilitei o 2D, então está em 3D, né? Se vocês olharem aqui os meus eixos, né? X, Y e Z. Então, Y é o eixo vertical para cima, X e Z é o plano que está mostrando aqui no qual está o meu plano. Veja que ele está na posição inicial e a escala dele é 1, 1, 1. Isso não significa que ele tenha 1 metro de comprimento. Só para efeito de comparação, vamos criar um 3D Cube. Né? O cubo, sim, tem 1 metro de comprimento. Então veja, ó, esse cubo ele tem 1 metro de comprimento, ele também está na escala 1, 1, 1. E o plano, que também está na escala 1, 1, 1, ele é bem maior, como vocês podem ver, pelo menos umas 10 vezes maior. Então a escala não é o comprimento do corpo. A escala, na verdade, é o fator multiplicativo pelo comprimento padrão. Vocês devem ter em mente sempre o cubo. O cubo ele é 1 metro. 1 metro cúbico. Então, por exemplo, se fosse um personagem humanoide, ele teria que ter 2 cubos de altura para estar próximo a 2 metros. Bem, antes de começar, só para a nossa cena aqui não ficar tão feia, vamos configurar uma iluminação. Veja que a minha cena já tem um Directional Light aqui. Uma maneira de fazer a simulação é a gente duplicar essa luz, Ctrl C, Ctrl V. Eu crio uma segunda luz, que é o Directional Light 1. Veja que quando eu crio uma segunda luz, a cena fica super iluminada, porque essa segunda luz ela duplica, né, a intensidade da iluminação. Então eu venho nessa segunda luz aqui na propriedade intensidade e diminui um pouco a intensidade da segunda luz, porque ela é só uma luz de rebatimento. Além disso, essa segunda luz eu também quero rotacionar ela. A posição de uma directional light não importa, porque ela é como se fosse uma luz do sol. Ela pode estar longe ou estar perto. Agora o ângulo de rotação importa. Então eu seleciono a ferramenta de rotação, veja que está local, né, nas coordenadas do próprio objeto. Eu venho aqui e coloco global, para que aí eu possa estar alinhado com o eixo Y, e eu rotaciono aqui no eixo Y. Como vocês podem ver lá embaixo, tem uma sombra, né, se movendo lá para aquele lado. Eu continuo fazendo aqui, para a sombra ficar para aquele lado. Posso até aumentar um pouquinho a intensidade, até que a cena fique da forma que me agrade. Né? Vamos colocar aqui a câmera para a gente ver como é que está a câmera está um pouco longe, dou um duplo clique aqui na câmera, vamos aproximar a câmera do objeto, né? Tá bom, depois nós ajeitamos a câmera da forma que a gente queira. Então tá, aqui está as minhas luzes, essa luz aqui eu ainda não estou gostando dela, vamos colocar um pouquinho mais de intensidade nela, para ela iluminar bem aquele lado ali. E eu posso, dessa luz secundária, eu posso até tirar a sombra, porque eu só quero, na verdade, o quê? Deixa eu verificar uma coisa aqui. Na verdade,
Essa é a primeira luz, essa é a segunda luz. Isso. Então eu pus uma visão de cima. Tá bom. Depois, se precisar, nós trabalhamos mais na iluminação, né? Então, vamos agora, só rotacionando aqui para ficar na mesma posição. Bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos desenhar aqui um trilho e uma bolinha. Mas antes de fazer esse trilho, nós vamos desenhar o nosso sensor de tempo, né? Como é que nós desenhamos o sensor de tempo? Eu pego esse cubo aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cubo, separei ele aqui na visualização, que eu vou mexer com a posição dele, então eu vou pegar esse cubo e vou fazer, ele tem 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? Então na escala dele, eu vou colocar 20 aqui no X, ou seja, 20 centímetros, 10 centímetros no Y e 10 no Z, né? Então, ele ficou posso até colocar, ao invés de 20 no X, 30 no X, 0,3 centímetros. Então, veja que ele ficou um corpo dessa forma, né? Eu poderia até fazer diferente aqui, 4, né? 0,4. A gente tem que ir testando e vendo, né, pessoal? Na verdade, eu vou colocar mais ainda, 0,5. Então, ele ficou aqui um braço comprido, né? Esse cubo ficou um braço comprido dessa forma. Eu seleciono ele, dou um Ctrl+C, Ctrl+V. A cópia ficou em cima dele, então eu puxo essa cópia e aí eu dou um rotate nela no eixo Y, né? Por exemplo, de 90 graus. E aí fica dessa forma. E eu também pego o original novamente, Ctrl+C, Ctrl+V e arrasto para lá. Agora, numa visão de cima, eu ajeito as posições desses corpos aqui, até eles formarem uma espécie de... tomarem a forma que eu quero, né? A forma que eu quero é essa aqui, formando tipo um U. Esse vai ser o meu sensor. Né? Eu posso pôr a câmera aqui numa visão de numa visão isométrica, que aí com a visão isométrica eu consigo encaixar bem certinho as peças desse meu objeto. Veja que ainda não está muito bem. E aqui eu encaixo de cima também. Na visão isométrica, nós temos menos problemas com perspectiva, não é verdade? Então eu encaixo aqui. Né? Então, não precisa ficar perfeito, porque nós vamos visualizar só de longe. Então, essa é a peça que eu criei. Né? Uma espécie de sensor aí. Aqui está na visão isométrica e na visão em perspectiva fica melhor. A gente usa a visão isométrica para encaixar as peças, né? Porque aí a gente não tem problemas. Bem, aqui nós temos esses 3 cubos como partes separadas. Isso não é bom, porque aí quando a gente move eles se movem separadamente. Então eu vou criar aqui, na verdade eu vou agrupar. Eu vou criar um objeto vazio, que eu vou chamar de sensor, e vou colocar essas 3 partes dentro desse objeto sensor. Agora, o meu objeto é o sensor. Para onde eu mover o sensor, eu estou movendo todas as partes juntas. Então, esse é outro exemplo de uso de GameObjects vazio no Unity. A gente cria um GameObject vazio para agrupar partes, e aí a gente mexe só com o GameObject vazio. Então, aqui eu tenho um sensor. Eu posso até criar um material, então aqui na minha aba Assets eu poderia criar aqui mesmo, mas eu vou criar uma pasta, que eu vou chamar de materiais. Eu gosto de organizar o trabalho em pastas. Aqui dentro eu vou criar um novo material, que eu vou chamar de material do sensor, tinta preta, né? O sensor geralmente tem uma tinta escura, uma tinta tipo plástico, e eu atribuo esse material ao sensor. Na verdade, eu vou ter que atribuir as 3 partes, né? Porque as partes que tem mesh aqui são as 3 partes. Então, eu atribuo essa parte, atribuo a essa e atribuo a essa. Não mudou nada na cor, por quê? Porque eu ainda não mexi na cor aqui. Então, eu já atribuí, vamos mexer. Então, eu vou colocar uma cor preta. Veja que o objeto automaticamente fica preto. Eu vou dar aqui para ele uma característica... eu estou num shader padrão, né? Vou dar assim, deixar ele mais bem suave, para parecer um plástico bem... Aqui na metade tá bom, para parecer um plástico bem liso, né? E o metallic dele vai ser
pouco, ele precisa parecer plástico. Então, eu criei aqui o meu sensor, né? Então, veja que se eu clicar individualmente, eu seleciono partes, não é o que eu quero. Eu tenho que clicar no objeto como um todo, né? E aí eu posso arrastar o objeto para onde eu quiser. Veja que a sombra já está perfeitamente adaptada. Inclusive, eu posso fazer cópias dele com Ctrl+C, Ctrl+V e criar vários sensores. Agora, eu vou criar também o meu tubo, né? A minha haste aqui para ser a haste em que a bolinha vai ser solta. Então, eu vou fazer da mesma coisa, da mesma forma também. Aliás, eu criei um objeto vazio, elimino ele, não é o que eu quero agora. Eu crio um objeto 3D que é um cubo, né? Esse cubo aqui eu altero as proporções dele para a mesma comprimento do sensor ali. É x igual a 10 centímetros. O y eu vou colocar 50 centímetros de altura. Vou até colocar mais, vou colocar 70 centímetros de altura, que é 0,7, né, de metros. As unidades aqui estão em metros. Então, se eu quero 70 centímetros, eu tenho que pôr 0,7. E o outro também 0,10. Então, ficou esse objeto aqui, né, uma haste comprida, que é a haste que vai ser a haste principal do nosso experimento. Eu vou até colocar ela, ao invés de 70, com 1 metro de altura. E ela fica assim. Eu posso abaixar ela aqui até a altura do chão, mais ou menos, para o nosso experimento ficar no chão. Pronto, ali ela está no chão. Ótimo. Para essa haste, eu vou colocar um material metálico aqui. Então, eu crio um outro material, que eu vou chamar tinta prata. Como essa tinta eu atribuo aqui ao meu material, simplesmente puxo, mas se eu quisesse eu poderia vir aqui também no renderer dele e clicar aqui onde está a tinta preta, tinta prata, eu poderia puxar a tinta prata para cá, ou poderia clicar aqui e selecionar tinta prata, ou qualquer outra tinta que tem ali, qualquer outro material. Eu também posso agora mexer nessa tinta prata, clico aqui, e escolho a cor dela, se ela é prata, eu vou escolher uma cor aqui meio cinza, né? Um tanto meio cinza. E para dar um tom meio metálico, eu vou aumentar o smoothness para ela ficar bem lisa e aumento também o metallic aqui dela. Só que aí ela ficou muito escura, né? Porque ela reflete o que acontece, ela reflete o ambiente, né? Quando a gente põe o metálico assim. E o ambiente ainda está meio escuro. Será que se eu colocar mais uma lâmpada Directional Light, eu vou colocar uma terceira lâmpada aqui, Ctrl V, essa lâmpada está na mesma posição, todas elas estão na mesma posição. E se vocês olharem aqui, ela está muito forte, né? Então vamos diminuir a intensidade dessa terceira lâmpada. Se vocês olharem, eu tenho uma lâmpada aqui que é para cá, né? Para essa angulação, outra para lá e a outra para cá também. Então é essa que eu vou rotacionar. Ó. Vou rotacionar para cá, para ficar um pouco de luz para cada lado, né? Aí ficando um pouco de luz para cada lado, ó, agora eu tenho uma lâmpada para cada lado. Certo? Aí eu acredito que a minha cena fica com uma iluminação um pouco melhor. Né? Essa Directional Light 3 também, eu também coloco no Shadows, porque já estava, né? Eu acho que eu copiei. E a Directional Light aqui também. Bem, então eu tenho a minha haste aqui. Para falar a verdade, eu ainda não gostei da aparência dela, então vamos colocar mais clara para ficar mais cinza aqui, né? Um pouco mais cinza. E as propriedades de metallic dela, tira para ela. Enfim, tem que achar uma configuração material aqui que fique atraente. Aí não ficou perfeito do jeito que eu gostei, mas a gente não precisa se preocupar com isso agora, né? Então, ela tem 1 metro de altura, como vemos aqui. Podemos colocar ela na posição 0, o Y deixa como está, e aqui 0 também, para centralizar ela lá no início da tela, né? Pois bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu posso colocar uma bolinha, né? Então aqui, esse cubo aqui vai ser o quê? A minha haste. Posso colocar haste. É a partir dela que a bolinha vai cair. Eu vou incluir agora
uma bolinha, Create 3D Object Sphere, né? Veja que veio uma bolinha bem grande, eu vou diminuir a escala dela para 10 centímetros. Né? Vou arrastar ela também para as posições. Vou colocar aqui na posição 0, 0, 0. Atentem que o Unity não cria os objetos exatamente na posição 0, 0, 0. Ele cria em algumas posições conforme o que tem. Aí vocês têm que arrastar o objeto para a posição que vocês desejam. Então, eu coloco a minha bolinha, venho na visão de cima para ir em perspectiva, para ter certeza que a minha bolinha está na posição correta em relação ao plano, né? É daqui que ele vai ser solto. Então é como se esse objeto está na visão isométrica. Então, clico perspectiva, ela fica mais bonita. Né? Essa bolinha está sem nenhum material, eu vou colocar tinta. Eu vou colocar uma outra tinta nela, Create Material, né? Tinta vermelha, uma bolinha bem brilhante aí para a gente ter certeza que está vendo ela. Altero a cor dela aqui para um vermelho bem estridente. Aumento um pouco do smoothness, né? Vamos ir um pouco do metallic para ela ficar meio brilhosa aí. O metallic escurece porque ele mimetiza o ambiente, né, pessoal? Eu teria que ter uma fonte de metallic aí, né? Muito bem, aí eu puxo aqui para a bolinha. Então a bolinha está vermelha, como vocês podem ver, né? Então nós temos a bolinha. Tá? Para essa bolinha cair, o que a gente precisa? Se eu simular agora não vai acontecer nada. Mas para ela cair eu preciso o quê? Que ela tenha um rigid body. Então eu venho aqui na bolinha e adiciono nela um rigid body, né? Basta eu olhar aqui na lista de elementos, tem o physics, aqui no physics tem o rigid body, e eu adiciono da bolinha. Aí eu coloco a massa da bolinha, aqui está em quilogramas, né? Vamos imaginar que sejam uns 300 gramas, ou 0,3, e tá bom, tem massa. Tanto que se eu simular agora, essa bolinha vai cair, né? Ela caiu meio rápido, vamos ver. Né? É uma queda, porque é pequena a altura, né? Então a queda é bem rápida mesmo. A massa não influencia na queda, vocês sabem, né? Bem, então agora eu tenho que medir o tempo que essa bolinha cai. Então o que eu vou fazer? Primeiramente vamos salvar o nosso projeto, save, né? Para não ter problema. Agora eu tenho esse sensor, né? Vou arrastar aqui o meu sensor, sempre clicando por aqui para não ter perigo de arrastar parte. Porque o perigo de eu pegar uma parte aqui e arrastar é que eu só arrasto uma parte. Então Ctrl Z para voltar. Se eu selecionar sensor aqui, eu arrasto ele como um todo. Então eu vou lá e localizo o meu sensor, clico no Y para ter uma visão de cima, né? no ISO aqui para ter uma visão isométrica. Vou tirar essa luz daqui que está me atrapalhando. Tem várias luzes aqui em cima, né? Tá aqui já não está atrapalhando. Então, pego o meu sensor aqui, coloco ele como se o meu sensor tivesse por trás, né? Por trás ali do objeto. Então, aqui eu posicionei o meu sensor, né? Bem, qual a posição do meu sensor? Se a gente olhar aqui, vamos voltar para a visão em perspectiva, né? Se a gente olhar aqui, eu vou até puxar essa bolinha mais para frente, né? O que é um sensor, gente? O sensor ele emite um infravermelho de um lado para o outro. E quando a bolinha passa, o sensor corta o infravermelho no sensor e ela simplesmente marca o tempo, né? Eu poderia, se eu quisesse, até por preciosismo, eu poderia fazer o seguinte, o Ctrl C, Ctrl V nesse elemento do sensor, pego aqui, vou uma visão lateral de cima, vou simular um raio aqui desse sensor, né? Então eu vou colocar ele bem fininho aqui, a escala dele em Y vai ser 0.01, né? E aqui também 0.01, então veja que ele ficou bem fininho, aqui eu posso colocar 0.4, e esse sensor aqui, aqui ele está em preto, né? Eu vou pegar essa parte aqui do meio, que está em preto, essa aqui, e vou pôr a tinta vermelha nele. Que aí ele vai ficar como se fosse um raio laser ali. Claro que eu poderia colocar um material tipo de fuse aqui para parecer que ele está medindo alguma coisa, né? Puxa aqui, é só um preciosismo. Claro, aqui ele vai atrapalhar a bolinha cair, né? Para que não aconteça isso, o que eu faço? Eu coloco esse elemento aqui dentro, como veio no colisor dele, e coloco Strigger, né? Lembrando que quando eu coloco Strigger, ele não faz a colisão, ele detecta, mas não faz a colisão, ou seja, a bolinha pode passar por ele. Outra coisa que eu vou fazer vou copiar essa tinta vermelha, Ctrl C, Ctrl V,
Na verdade é só apertar, eu acho que é, seleciona Ctrl e arrasta isso, aí ele cria uma cópia. Aí eu vou colocar tinta azul e vou alterar essa tinta aqui para azul, né? A minha bolinha ficou azul, mas não era a bolinha eu quero que eu copiei errado, né? A bolinha é vermelho mesmo, que eu quero azul, e o laser também é vermelho. O que eu quero azul é o meu sensor. Então aqui, ó, as hastes do meu sensor azul, né? Beleza. Se vocês acharem que não fica bonito esse do meio, para simbolizar o laser, a gente tira. Vamos lá, se eu simulo aqui, ó, a cena toda ela tá meio escura, né? Vamos aumentar essa luz aqui. Ele ilumina muito o chão. Eu acho que é porque o chão está com branco sem material. Eu vou pegar essa tinta preta, vou criar um outro material aqui, material, e vou colocar terra. E nesse material terra eu vou colocar um marrom, uma espécie de marrom aqui. Isso. E esse marrom vai ser o meu chão. Arrasto aqui para o chão. Que aí eu posso aumentar um pouco a iluminação da cena. Para poder iluminar melhor os meus objetos, né? Esse aqui eu vou diminuir mais ainda, tá 0,4 e 0,1, 0,005 e 0,005. Eu diminui bastante aquele objeto ali, para ficar fininho, realmente parecer um laser, né? Eu poderia pôr um material emissivo, ficar tipo uma luz, né? Bem, o que acontece? Se eu executar isso aqui, a bolinha cai. Veja que ela passa por dentro desse sensor. Veja que se esse objeto tivesse como collider ativo, se ele não fosse trigger, a bolinha bateria nele. Deixa eu ver por que não bateu. Em perspectiva, né? Acho que é porque ela não tem, a bolinha tem um rigid body. Nós temos aqui a esfera, ela tem um rigid body e tem um colisor, enquanto que aquela hastezinha ali, ela tem um colisor também. Acho que ela sofreu a colisão, só que a gente não viu, porque foi bem rápida, né? Ela está muito fininha, existe um limite de colisão. Se eu pegar e aumentar aqui, ó, por exemplo, o Z dele, que é o X dele, que é o... Por que ele está fino assim? Se eu pegar o scale desse objeto aqui e aumentar, vamos ver o que acontece com a bolinha. Ela bate, ó. A gente viu que ela bate, é porque a colisão é tão rápida que a gente não vê direito, né? Mas eu posso pegar mais aqui, ó. Olha, ó, ela bateu. Então, de fato, houve o choque. Mas eu dar um Ctrl Z para voltar a dimensão. Eu não quero que haja essa colisão, é por isso que eu marco esse colisor dela como trigger, né? Bem, aqui nós temos mais ou menos montado, né, o nosso objeto, só que ele não tem nenhum comportamento ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que incluir esse comportamento através de scripts. Então, aqui no meu sensor, eu vou fazer o quê? Aqui no principal, né, eu vou adicionar aqui um componente. Veja que esses objetos internos, eles têm colisores. Mas eu não vou querer esses colisores. Eu vou pegar aqui todos os objetos dentro do sensor e vou tirar o colisor dele. Remove Components. Eu selecionei todos eles, então agora eu posso vir aqui no collider deles e venho em remover componente. Ele remove o componente de todos os objetos internos do sensor aqui, certo? Todos os componentes do tipo collider. Mas agora eu vou selecionar o meu sensor e vou adicionar nele um único componente physics do tipo collider, do tipo box collider, né? Veja que ele adicionou essa caixona aí. Aí eu venho aqui em Edit Collider, nesse botãozinho, e eu vou ajustar essa caixa aqui. Opa, perdi o colisor aqui. Novamente, Edit Collider, eu clico nesse botãozinho para ajustar, ó, e vou ajustando. Então, vamos numa visão que me ajude, né? Vamos lá.
eu tenho que ajustar esse colisor, também coloco em isométrico para ficar fácil a visualização. Então eu ajusto exatamente o colisor ao sensor, para ele pegar. Na verdade, esse ajuste aqui poderia ser feito só no Y, né? Então vamos pegar aqui, voltamos aqui, ó. Na verdade é importante o ajuste só aqui, ó. Uma visão isométrica a partir do Z, né? E aqui eu faço ele ficar bem fininho. Por quê? Porque é onde vai medir, né? Então eu fiz um sensor aqui, um box collar, ele fica bem fininho porque é esse colisor que vai detectar a queda da bolinha. Então eu tenho esse vermelhinho aqui, que é só uma imitação, né? Esse vermelhinho é só para dar ideia de que seria o laser que está detectando, mas ele é só fictício. Quem vai detectar a colisão é esse colisor verde aqui, tá? Que está no objeto sensor. Ainda assim, esse colisor verde, ele não faz nada. Na verdade, aqui ele vai impedir a bolinha de cair, né? Se eu executo aqui, ó, a bolinha vai parar em cima dele, né? Por quê? Porque ele está colidindo com a bolinha. Então eu tenho que marcar no sensor esse colisor que eu adicionei como trigger. Dessa forma ele detecta a colisão, mas ele deixa a bolinha cair. Olha lá, ela caiu. Mas além disso, ele tem que marcar o tempo, né? Então nós vamos fazer isso através de código. Então eu venho também no meu sensor e adiciono um novo componente, que vai ser um C#, um novo script, né? E eu vou determinar esse script como sensor, certo? E dou um create and add. Então, ele está atualizando aqui. Veja que criou um dispositivo chamado sensor. Se eu olhar aqui no meu assets, eu vou ver que já tem aqui um script chamado sensor. Como eu não gosto das coisas desorganizadas aqui, eu crio uma pastinha folder, né? Scripts, para mim guardar todos os meus scripts, e coloco esse script sensor dentro do script. Ele já está atrelado ao meu objeto sensor, e agora eu vou editar ele, dando um duplo clique aqui em sensor, né? E ele vai abrir no meu Visual Studio e eu vou fazer a edição do meu código. Então o que eu quero? Eu quero que ele calcule o tempo em que haja aquela colisão. Como que eu faço isso? Primeiramente deixa eu apagar todas essas funções que tem aqui, né? E eu vou fazer o seguinte, eu tenho que criar uma variável do tipo tempo. Ela vai ser pública, para eu olhar ela lá no meu inspector, né? Public vai ser do tipo float, né? Porque o tempo é um número racional, ou seja, 0.1, 0.2, 0.001, né? 1.5, então float, né? Do ponto time. E que eu não coloco nenhum valor, então ele começa com 0, né? Que isso vai começar no início da simulação, ele vai começar com 0, né? Quando botar para simular ele já começa com 0. E aí, vocês lembram que eu tinha falado nas aulas anteriores que eu uso, e nos vídeos anteriores, que eu devo usar o fix delta time para controlar o tempo numa simulação física, porque ele é mais preciso. Nesse caso aqui, eu não vou usar a função fix delta time. Por quê? Porque o evento que vai ocorrer é a colisão com aquele colisor lá, né? O colisor do sensor. Então, o que acontece? Quando ocorre isso, toda vez que ocorre uma colisão com um sensor que é trigger, ele lança uma função chamada onTriggerEnter. Então, é essa função que eu vou usar. Eu digito aqui, ó, onTriggerEnter. Veja que ele já apareceu para mim aqui, a opção da função. Se eu der um tab, ele já completa a função para mim. Então, ele criou aqui uma função private void onTriggerEnter. O que acontece? Essa função é chamada toda vez que há colisão com um colisor. E aí ele me diz qual foi o colisor que colidiu. Eu posso usar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que quando a bolinha colida com esse sensor, né, com esse colisor que está no sensor, ele pare o tempo, porque aí ele começa a contar o tempo quando a bolinha começa a cair e ele para de contar o tempo quando a bolinha colide, né, aqui. Então veja só, se houve essa colisão, o que eu faço? Eu simplesmente pego o time, né? Primeiramente o tempo tem que correr, né? O tempo tem que correr. Então eu faço o seguinte: time que é a minha variável aqui, ela tem que ser igual a ela mesma mais o tempo que foi a último frame, né? Na verdade, tem várias formas de fazer isso aqui. Eu posso usar a função update para ir atualizando o time. Na verdade, eu vou ter que usar, vamos lá, private fixed update, né? Essa é a melhor forma de fazer realmente.
E nesse fixed update que eu vou colocar esse comando, ó, time igual a time, né? Mais o quê? O último tempo que ocorreu, que é aquela variável time.fixed delta time. O que está acontecendo aqui? O tempo começa com 0. Após um frame, ocorre um fixed delta time, ou seja, passou um tempo fixed delta time. Ele atualiza o tempo com aquele valor. Mais um frame, ele atualiza com aquele valor. Mais um frame, atualiza com aquele valor. E no momento que houver a colisão, né, eu vou até mudar o nome da variável, deixa essa como private, né? Essa aqui é private, é uma variável interna. E eu vou criar aqui uma variável pública que vai aparecer lá, float, que eu vou chamar de tempo medido. Tempo de colisão, né? Tempo de colisão, não pode usar acento. Esse aqui é o valor que vai aparecer no meu sensor lá no editor. Então eu vou pegar aqui, quando houver a colisão, o tempo de colisão vai ser igual ao time. Então o que vai acontecer? A função fixedUpdate, que vai sendo executada durante todo o tempo, ela simplesmente mede o tempo, né? Através deste comando. Ela vai pegando o tempo e incrementando os pequenos espaços de tempo de cada frame. Então, time vai sendo o tempo desde a simulação. Aí o que acontece? No momento em que ocorre a colisão da bolinha com o sensor, ele grava esse tempo aqui no tempo de colisão e fica disponível para mim ver, certo? Eu posso salvar aqui esse script, ele já está atrelado aqui ao meu sensor. E veja agora, quando eu seleciono o sensor, aparece aqui para mim um tempo de colisão, que é aquela minha variável pública, certo? Então, vejam que se eu executar, apareceu ponto 12, que é o tempo de colisão. Ou seja, a bolinha colidiu com o sensor 12 segundos após após cair, não é verdade? Então, dessa forma, eu posso medir todos os tempos, só que eu não quero só um colisor. Só conferindo aqui se está gravando ainda. Eu não quero um só colisor, eu quero vários, né? Deixa eu ver se a minha visão aqui tá a visão em perspectiva. E vamos colocar uma visão aqui no eixo X para eu mostrar para vocês. Ó, eu vou criar várias cópias desse sensor. Todos eles já têm o script atrelado. Então, eu venho aqui no sensor, dou um Ctrl+C, Ctrl+V, ele cria uma cópia sensor 1. Deixa eu até puxar para baixo para todos os sensores ficarem aqui, né? Sensor 1. Só que veja que ele criou o sensor 1 na mesma posição do sensor 2, né? Então, eu seleciono aqui sensor 1 e puxo para baixo, somente no eixo Y. Ctrl+C no sensor 1, Ctrl+V, criou um sensor 2 na mesma posição, puxo para baixo. Ctrl+C no sensor 2, Ctrl+V, ele cria o 3, eu puxo para baixo. E, assim, todos esses sensores já vêm configurados, eu não preciso mudar nenhuma configuração, porque aquele código que eu criei vale para todos. Eu tenho só um script sensor, mas veja que ele está atrelado, ó, ele está aqui nesse primeiro sensor, eu tenho um script sensor, no segundo sensor eu também tenho um script sensor, o mesmo. Então ele vai fazer as funcionalidades para todos os sensores. Vamos ver o que acontece agora quando eu executo. Mando executar. E aí o que acontece? A bolinha caiu tão rápido que a gente nem viu, né? Deixa eu voltar aqui. É porque a queda é muito rápido mesmo, né, pessoal? Se a gente fizesse esse experimento no laboratório, vocês vão ver que é muito rápido. Ó, vamos lá. Vamos aqui, a bolinha caiu bem rápido, né? E o que acontece? Vamos lá, ó. Sensor 1 foi 0,12. Sensor 2 foi 0,24, o dobro de tempo, né? Sensor 3 já foi 0,32. Foi menos tempo já, isso faz sentido, porque a bolinha vai acelerando, né? E sensor 3, 0,38. Então, os meus sensores já estão medindo o tempo de queda da bolinha. Esse experimento ele ocorre muito rápido, porque as quedas dos corpos são muito rápidas. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia vir aqui em Assets, em Edit, em Project Settings, aí eu venho aqui em Physics, e muda a minha gravidade de menos 9,81 para... Vamos colocar a gravidade da Lua para ver como seria? A gravidade da Lua é 6 vezes menor que a da Terra, ou seja, ela é 1,6. Então eu dou, né, alterei o valor e nem precisa aplicar, já foi alterado. Agora vamos simular novamente. Ó, a bolinha, ela caiu bem, mas com uma aceleração bem menor. Vamos ver os meus sensores.
Ó, veja que no primeiro sensor já foi 0,26 segundos, no outro já foi 0,56, no outro já foi 0,75 e no outro já foi 0,91, ou seja, quase um segundo para cair lá, bem mais do que no caso da Terra. Essa foi uma forma de fazer. Eu poderia também deixar na Terra os 9,81 e aumentar o tamanho do sensor para eu ver com mais tranquilidade. Eu poderia ainda, essa bolinha está muito feia a simulação dela, né? Eu posso vir aqui ó, nos meus materiais, na verdade no Assets, eu vou criar aqui um Physics Material, que eu vou chamar de borracha. Vamos dizer que essa minha bolinha é uma borracha, né? Depois eu guardo aqui, vamos criar logo Create, uma pasta, né, para os materiais Physics Materials, em inglês, né, eu uso os nomes, né, pessoal, alguns eu uso em português, né, outros eu uso em inglês, conforme a situação. Então, vamos borracha lá dentro. Essa borracha eu vou alterar as propriedades dela aqui, as fricções dela, bem, tem fricção, né, é bem grande da borracha, é bastante fricção, mas ela tem um bounce também. Vamos dizer que seja uma borracha bem de ponto meio, né, de Bauschnitz. Ponto 1 é 100%, 1 é 100%, né? Então ponto meio é metade, ela é metade elástica. Claro, eu tenho que atribuir ela para minha bolinha. Então eu venho aqui na minha bolinha, onde tem aqui Sphere Collard, e vejo que tem material. O material do colisor é o material físico, né? Não tem nenhum. Então eu puxo para cá. Veja que se eu tentar colocar no material ali, ele não aceita, tem que ser um material físico, né? Ela é borracha. Então se eu executo agora, veja que aquela bolinha, né, ela não pingou ainda. Por que que não pingou? Será que está muito pouco? Ah, eu acho que é porque o chão não tem nenhum material. Vamos colocar esse material borracha no chão também, né? Porque o chão não tem o material, ele faz a média deu zero, né? Então vamos puxar aqui a borracha para o chão e vamos ver o que acontece. Ela não pingou. Eu configurei direito esse material borracha. Bounciness, vamos colocar máximo aqui. Máximo. Vamos ver agora. Então deve estar um valor muito pequeno, né? Vou colocar 1, que é o valor máximo aqui. Opa! Eu acho que isso tem outra configuração aqui no Physics. Ele só produz movimentos a partir de a partir de um certo quantidade de movimentos. Se o movimento é muito pequeno, ele não aceita. É uma forma de evitar os corpos se moverem muito pequeno. Quer ver? Eu vou voltar aqui à configuração da Terra, que aí o movimento é maior, né? Ele vai de menos 1,6, menos 9,81, que é o que estava anteriormente, né? E vamos ver o que acontece agora quando eu simulo. Agora a bolinha pingou, né? Exatamente. É porque aquele movimento lento da Lua, o movimento de ping da bolinha praticamente não aparecia. Isso é questão numérica. Todo cálculo numérico a gente tem que fazer isso, né, pessoal? Mas a bolinha pinga e depois que ela volta ali, os meus sensores eles marcaram o tempo, né? Claro que eu tenho que eu tenho que parar a simulação, né? Eu não posso fechar, senão ele zera novamente. Eu poderia gravar isso em resultado, em debug, né? Para ver esses valores depois. Veja que ele registrou os valores aqui. Mas então, e os valores vão diminuindo. Por que eles vão diminuindo? Porque quanto mais rápido o corpo, né? Menor o tempo de colisão. Na verdade, aqui o tempo de colisão é porque a bolinha subiu de volta, né? Por isso que ficou um valor menor que o anterior. Mas enfim, com esse exemplo eu mostro para vocês como fazer um sensor aqui de queda de corpos. Aqui vocês viram várias coisas, vocês viram como usar colisores. Vários dos conceitos que nós já estudamos, vocês viram nesse exemplo. Vocês viram colisores, vocês viram corpo rígido, vocês viram como usar um script para fazer um sensor de tempo, né? E esse mesmo sensor que a gente criou aqui, a gente pode usar em vários outros experimentos. A gente cria um prefab deles, que nós ainda vamos ver o que é um prefab, e usa em vários outros experimentos, certo? Então, tentem reproduzir, tentem testar os resultados e qualquer dúvida, né? Vamos tirando e descobrindo. Até mais.